Então, como eu estava dizendo, obrigado pelo convite. Eu sou um dos representantes lá do Hospital Universitário. A gente tem um serviço, uma unidade de sistema respiratório lá no HU. No momento, eu estou como chefe do serviço. A gente tem uma residência também de pneumologia nesse serviço. E temos a nossa representante MOA, né, que é a nossa chefe, sempre chefe, doutora Maria Luísa Dória, que ainda continua sendo uma chefe honorária. No momento, eu estou como oficial nessa função. E temos um ambulatório no HU de tabagismo, que é coordenado pela doutora Alina Carini, funciona nas segundas-feiras à tarde, funciona bem direitinho, com medicamentos também. Ela até seria uma pessoa ideal para poder dar essa aula, mas ela, infelizmente, ela não podia nesse horário. Eu vou tentar falar um pouquinho como esse tema, né, que vocês me passaram, que você precisa saber sobre o tabagismo, é um tema bem amplo. E eu vou tentar ser mais objetivo, falar algumas coisas bem específicas. Vou terminar falando um pouco também de tratamento e um pouco do cigarro eletrônico, mas bem rapidinho, viu? E depois, se quiser fazer algumas perguntas sobre o tema que eu vou falar, vou discorrer no final da aula, estou à disposição. Então, hoje é o Dia Nacional, né, de combate ao fumo, uma data muito importante para todos os pacientes, para nós profissionais de saúde. E esses primeiros slides, mostrando algumas imagens, algumas ilustrações, já fala, praticamente podia resumir tudo que a gente pode precisar saber em relação a muitas coisas, em relação aos males do cigarro, né? Mostrando as duas comparações desses dois pulmões. Eu vou só pegar aqui um apontador. Rapidinho. Aqui os dois pulmões. Aqui mostrando também o cigarro em relação ao coração, que é uma bomba relógio, prejudica não só o pulmão, como o coração também. A prisão, muitos desses pacientes têm em relação ao cigarro, a dependência, que é realmente uma dependência muito, muito grande, difícil, a dependência química e psicológica. Tem uma imagem mostrando os males não só no pulmão, né, também na parte gastrointestinal. E só para lembrar que realmente os malefícios não recorrem só no pulmão, vou citar um pouquinho mais para frente. E aqui mostrando que o cigarro mata realmente mais de 5 milhões de pessoas por ano, como se a gente estivesse dando um tiro em nós mesmos. É o que o paciente precisa ter em mente. E nós tentamos passar para os pacientes realmente a importância da cessação do cigarro. Alguns dados nacionais e internacionais em relação à epidemiologia, a incidência do tabagismo no mundo. Nós temos mais de 36 milhões de pessoas entre 18 e 70 anos fumando, pelo menos cerca de 32% da população. A cada ano, 200 mil pessoas morrem precocemente devido ao hábito de fumar. Ou pelo menos, 10 brasileiros morrem por hora, para ver realmente a relevância. 8 milhões de mortes atribuídas ao cigarro por ano, e passou dos 5 milhões. Nos Estados Unidos, hoje, são estudos bem recentes, 34 milhões de indivíduos, quase 14% dos adultos fumam regularmente. Um terço, a metade dos fumantes regulares vão morrer devido ao hábito de fumar, por diversas causas. E quem fuma, pelo menos ele perde de vida cerca de 10 anos. Ele parando de fumar, ele vai ganhando novamente esses anos que ele já tinha perdido pelo hábito do cigarro. Alguns mitos e verdades, alguns pacientes ficam na dúvida se tragar faz mal, se em relação a filtro, baixo teor de nicotina. Mas o que a gente tem que botar em mente é que você dá a primeira tragada é como dar a primeira bebida, né? Pode estimular o hábito de fumar e, por aí, criar uma certa dependência. Acho que o fato só de tragar dificilmente vai levar a males do cigarro, mas depende muito dessa incidência, né? O filtro não quer dizer nada, não impede que as doenças relacionadas ao cigarro venham a se desenvolver, e como também o baixo teor de nicotina também não impede a dependência aos cigarros. Então, o mais importante é botar em mente que todo cigarro faz mal à saúde. Algumas curiosidades que eu vou passar para vocês devem saber também, só mais para reforçar, que na fumaça do cigarro existem várias substâncias tóxicas, em termos de 4.720.
contém mais de 60 cancerígenos, substâncias cancerígenas. A nicotina é a causadora do vício, né? Isso todos nós sabemos. E ela que é a grande viciante em relação a essa droga, que é o cigarro. Os fumantes também consomem radioatividade, tem nas substâncias de urânio, plutônio, óleo, em quantidade equivalente a um fumante médio, que é tirado pelo menos 350 radiografias por ano, para a gente ver a importância em relação à irradiação desses componentes. E basta 100 cigarros para que a dependência se estabeleça. Então, isso são dados da literatura. O fumante passivo, ele inala mais de 400 substâncias nocivas. Cada cigarro fumado reduz 15 minutos de vida. 2 bilhões de fumantes passivos no mundo. E nos Estados Unidos, são dados também mais atuais, morrem anualmente cerca de 3 mil fumantes passivos de câncer de pulmão. Então, mais um motivo, né, da família desses pacientes que fumam se preocupar não só com a vida do seu ente querido, do seu marido, ou esposo, ou filho, também pensar em si próprio também pode se prejudicar. O cigarro ele tem alguns benefícios imediatos que a gente não pode nem contar com benefício, como toda droga, pode dar prazer, euforia, em alguns casos melhora a memória, reduz a agressividade, e exacerba o estado de alerta. Mas isso é momentâneo e não justifica o uso do mesmo. E existem várias doenças associadas ao tabagismo, como eu falei, não só as doenças pulmonares, vou citar algumas delas. O tabagismo é responsável por pelo menos 34% das mortes por câncer em geral, 90% das mortes por câncer de pulmão, 32% das mortes por doença coronariana, 80% das mortes por DPOC, é doença pulmonar obstrutiva crônica, e 25% das mortes por doença cerebrovascular. Em relação ao sistema respiratório, o câncer de pulmão, os pacientes que fumam pelo menos 20 anos seguidos, ou quando a gente faz a conta da carga tabágica, pelo menos de 20 a 30 anos no máximo, esses pacientes têm um risco bem aumentado de desenvolver câncer de pulmão. No momento que você para de fumar, você vai reduzindo progressivamente, você vai falar mais adiante. 90% dos cânceres de pulmão, como eu falei anteriormente, são causados pelo cigarro, e é definido que parar de fumar diminui a chance de ter câncer de pulmão. Está bem definido na literatura. Aqui é a imagem de radiografia de tórax, mostrando o pulmão direito todo velado. Esse é um paciente que tinha um câncer de pulmão central. Esse câncer, ele penetrou no broncofonte direito, no broncofonte principal desse paciente, obstruindo essa região, impedindo a ventilação de todo o pulmão. Você vê uma telectasia total, uma perda de volume pulmonar do pulmão direito, por essa patologia. E, em seguida, as imagens, eu sempre gosto de mostrar imagens também, para ilustrar a gravidade. Isso é importante mostrar também para alguns pacientes, para familiares dos pacientes, que assusta um pouquinho. Esse paciente era fumante, e a próxima ilustração mostrando ele já na fase terminal da doença, junto com sua família. Ainda em relação ao sistema respiratório, a DPOC, que é a doença mais comum, mais grave, em relação fora ao câncer de pulmão, relacionada ao tabagismo. Entre elas, entra o enfisema pulmonar e a bronquite crônica. A doença pulmonar, para fechar o diagnóstico, a gente tem que fazer uma prova de função pulmonar, a gente chama de espirometria. Essa espirometria tem que mostrar um padrão obstrutivo para poder confirmar o diagnóstico. Essas são as duas principais patologias relacionadas a essa doença, o enfisema e a bronquite crônica. Os principais sintomas causados pelo uso do cigarro e pela própria doença em si, a tosse, expectoração e falta de ar. 80% desses pacientes, 80% a 90% desses pacientes, a causa da DPOC é o tabagismo. Tem uma redução na função pulmonar, que eu citei anteriormente, e aumenta o risco de infecção respiratória cerca de 2 vezes nesse grupo de pacientes que tem a doença pulmonar crônica e são fumantes. Aqui também, só para ilustrar, esse paciente é um paciente que tem DPOC no padrão bronquítico crônico, a gente chama de Blue Butter, e o próximo é também um paciente com DPOC, um padrão de Pink Puff, que é o paciente portador de enfisema pulmonar. O que a gente vê no dia a dia é a associação dessas duas características na maioria dos indivíduos portador dessa patologia. Em relação ainda ao câncer,
O tabagismo é responsável por 92% das causas de câncer de laringe. O câncer de boca aumenta cerca de 18 vezes no paciente que fuma. Também tem relação com câncer de faringe e câncer de língua. Aqui algumas imagens são câncer de boca, que invadiu a pele, levando a lesão de aparência externa na pele, lesão em lábio e também lesão em língua, de câncer relacionado ao tabagismo acentuado nesses pacientes. Ainda em relação ao câncer, é responsável por um dos fatores de risco também de câncer de estômago, 80% dos casos do câncer de esôfago, pâncreas, rim, colo de útero e bexiga. Quando para de fumar, o risco de câncer nessas áreas também reduz rapidamente e significativamente. Em relação à boca e os dentes, ele tem relação com aumento de salivação, alteração da cor dos dentes, mau hálito, alterações gengivais, redução do paladar e do olfato, e a perda de dentes também. Ainda em relação ao aparelho digestivo, você pode ter o aumento da mortalidade em relação à presença de úlcera péptica, reduz a resposta ao tratamento e aumenta a recidiva. E também aumenta o risco de doença do refluxo gastroesofágico, devido ao relaxamento do esfíncter inferior do esôfago desses pacientes. Em relação ao homem, ele pode aumentar significativamente em potência, é 2 vezes mais frequente em pacientes fumantes, e interfere com a fertilidade. Também tem associação com enxaqueca, em relação aos quadros neurológicos. Os ataques de enxaqueca ficam mais frequentes e mais intensos, e a interrupção, com certeza, está bem comprovado que reduz o número de crises, e também está relacionado com o maior número de acidente vascular cerebral, que a gente chama de derrames cerebrais, cerca de 2 a 3 vezes mais comum nesses pacientes fumantes. Em relação à parte cardiovascular, como citei anteriormente, é responsável por 25% dos infartos. Nesse paciente, o hábito de fumar vai levar a lesão do endotélio vascular, vasoconstricção, alteração na agregação plaquetária, e aumenta os níveis de colesterol total e reduz o HDL colesterol, que é o colesterol, dito colesterol bom. Também está bem definido, parar de fumar diminui a incidência de doença do coração e morte por insuficiência coronariana. Em relação à mulher, aumenta bastante o risco de osteoporose, reduz a fertilidade. A menopausa é antecipada em 1 a 2 anos e aumenta desde que o envelhecimento em relação à mulher, em relação à pele da mulher principalmente, o envelhecimento muito mais precoce. Agora, falar um pouquinho do tabagismo e as gestantes. O cigarro na gravidez tem relação com recém-nascido de baixo peso, aumenta a incidência de parto prematuro, aumenta a taxa de aborto espontâneo, aumenta a incidência de gravidez extrauterina, aumenta a prevalência de morte fetal e neonatal, e o fluxo placentário reduz, alterando, lógico, a frequência cardíaca do bebê e levando a uma hipóxia, uma redução importante da oxigenação desse paciente. Reduz bastante o teor de gordura no leite materno e reduz também a quantidade para metade da quantidade do leite nas gestantes nos primeiros 6 meses pós a gravidez, pós-parto, das pacientes fumantes. Em relação ao fumante passivo, que são dúvidas importantes que muita gente tem e que alguns pacientes chegam para a gente achando que o fumante passivo é pior que o fumante ativo. Não é, né? Os dois têm suas características, lógico que o fumante ativo é muito pior do que o fumante passivo, mas também o fumante passivo, tanto na exposição imediata como na exposição tardia e persistente, tem seus riscos e suas complicações. A exposição imediata pode levar a uma irritação dos olhos, manifestações nasais como coriza, espirros, congestão nasal, a tosse irritativa em 33% dos pacientes que têm contato com a fumaça do cigarro, cefaleia. Quem é portador de doença pulmonar obstrutiva, como a asma e a própria DPOC, aumenta o risco de exacerbação e aumenta o risco de infecções nas vias aéreas, tanto via aérea superior, nas sinusopatias, rinossinusiopatias, como também da via aérea inferior, como a pneumonia, traqueobronquite, entre outros.
E a exposição prolongada, persistente, aumenta o risco de infarto agudo do miocárdio em cerca de 24% nos pacientes passivos. O risco de CA de pulmão, 30% maior do que os não expostos, para ver como é importante o risco do câncer de pulmão nesses pacientes. 17% do CA de pulmão em fumantes passivos podem ser atribuídos à exposição do cigarro na infância e adolescência, para ver como as crianças e os adolescentes, mesmo que não tenham sido expostos na fase adulta, mas que foram expostos nessa época da sua vida, podem também desenvolver câncer de pulmão. Ainda em relação à exposição prolongada, também pode provocar tosse crônica, dispneia, obstrução de pequenas vias aéreas, como crise de bronquite, e exacerbação ou vir a desenvolver não só a piora das doenças já existentes, como também se causa direta de bronquite ou início de desencadeamento de asma, ou a sobreposição asma e DPOC, ou a própria doença pulmonar obstrutiva crônica. Principalmente em relação ao DPOC, naqueles pacientes que têm contato, indivíduos fumantes que fumam mais de 20 cigarros por dia. Esses pacientes têm uma chance maior de desenvolver, os fumantes passivos que têm contato com esses pacientes, desenvolver a DPOC. Os benefícios de parar de fumar são evidentes, são muitos. Isso é importante passar para vocês, importante passar para os pacientes. Isso é uma das coisas que vai realmente pode estimular os pacientes a pararem de fumar, eles saberem todos esses detalhes. Mas após 20 minutos sem fumar, a pressão sanguínea e o pulso voltam ao normal. Após 8 horas sem fumar, o nível de oxigênio no sangue aumenta. Após 24 horas sem fumar, os pulmões começam a ficar bem mais limpos, e após 42 horas sem fumar, a respiração melhora e o paciente começa a se sentir com mais energia. Ainda em relação à parada do cigarro, em 48 horas sem fumar, você se sente melhor, o paladar, o olfato vai melhorar bastante. Entre 2 a 3 semanas sem fumar, todo o sistema imunológico vai ficando mais resistente, mais ativo. Você vê a importância da cessação do cigarro. Um ano depois de parar de fumar, o risco da doença coronária decresce cerca de 50%, e dentro de 15 anos, o risco de morte por essa causa aproxima-se daquele de um não fumante. 10 a 14 anos depois da cessação do cigarro, o risco de mortalidade por câncer é reduzido significativamente para quase o mesmo daqueles que nunca fumaram. Então, isso é importante passar para os pacientes, essa importância também por causa de todos esses fatos. Então, como tenho colocado em todo final de slide, falando de algumas patologias, deixar de fumar, sem dúvida, é benéfico para a saúde, não importa com que idade se abandone esse vício. Isso é importante também passar para os pacientes. Muitos deles chegam para a gente dizendo isso: doutor, já fumei tanto, já estou tão velho, não adianta mais parar de fumar, não vou melhorar muito. Então, isso a gente tem que dizer que em qualquer idade é benéfico parar de fumar, é importante, você vai ter resultados bons, importantes na sua saúde, em relação às suas comorbidades, em relação à qualidade de vida também. Aqui algumas imagens patológicas do pulmão retirado, do paciente já pós-morte. Aqui um pulmão já com alguns comprometimentos, e esse pulmão, sem dúvida, muito pior, é o pulmão daquele paciente fumante, inveterado, portador já de DPOC, e que já tem uma doença bem avançada. Aqui também mostrando algumas lesões em língua. Aqui são lesões, imagens de infecção fúngica na língua, também provocado pelo fumo. E aqui lesão em perna, de necrose, esse paciente era diabético, mostrando que não só no pulmão, nem no coração, a gente tem essas alterações relacionadas ao tabagismo. Em relação à avaliação clínica desses pacientes, é importante fazer a história tabagística, saber quantos cigarros o paciente fuma ao dia e há quanto tempo esse paciente vem fumando. Um cálculo que a gente faz importante em relação a esse cálculo da carga tabágica é perguntar quantos cigarros o paciente fuma e fazer o cálculo. O cálculo a gente faz em relação a maços anos, para quem não sabe, a gente usa o paciente que fuma um maço por dia, 20 cigarros por dia, no caso. Durante um ano, significa um ano maço. Se o paciente fuma um maço por dia durante 10 anos,
10 anos março ou 10 marços ano, mesma coisa. E por aí vai. Sabendo que o paciente, quanto maior a carga tabágica, maior o risco de desenvolver as doenças relacionadas ao tabagismo. É importante também definir o grau de dependência no cigarro, dependência química. A gente utiliza o teste de Fagerstrom para dependência de nicotina e definir doenças prévias ou quadros atuais que o paciente tenha, principalmente em relação às comorbidades, aos medicamentos que esses pacientes estão usando para o tratamento dessas comorbidades, é importante também, para tanto o manejo do seu tratamento em relação a parar de fumar, a escolha das medicações, das melhores medicações em relação a quando o paciente tiver indicação a fazer o tratamento medicamentoso, é importante também definir isso. O teste de Fagio seria essas perguntas, a gente faz 6 perguntas aos pacientes e vai marcando em relação e vai vendo a pontuação final para definir a dependência. Isso vocês podem olhar pela internet, pelos sites e ver direitinho. Então, eu vou só citar as perguntas que a gente faz. Quanto tempo após acordar você fuma o seu primeiro cigarro? Se acha difícil não fumar em lugares proibidos, igrejas, bibliotecas, etc. Qual cigarro do dia traz a maior satisfação? Quantos cigarros fuma por dia? Se fuma mais frequentemente pela manhã? E se você fuma mesmo doente? Quando fica de cama, a maior parte do tempo. Isso é importante para poder definir o grau de dependência química. E a partir daí também é mais um dado que a gente utiliza para definir qual o tratamento, qual a dose do tratamento que a gente vai utilizar e o tempo do tratamento medicamentoso em relação à cessação do tabagismo. Saber os medicamentos, como eu falei anteriormente, em uso, ver alguns exames complementares, é importante a gente solicitar, caso esse paciente não tenha ainda, uma radiografia de tórax, espirometria pré e pós-implantador, eletrocardiograma, hemograma completo, bioquímica sérica. Esses são os principais, entre os outros, e quando for possível, fazer medidas de monóxido de carbono exalado, da cotinina sérica, ou urinária, ou salivar, são úteis no acompanhamento desses pacientes, até para comprovação do nível de nicotina, do nível de monóxido de carbono, se o paciente realmente confirmar se o paciente realmente parou de fumar, se ele está dizendo a verdade. Infelizmente, muitos pacientes negam o fumo para nós, médicos, ou para todos os profissionais de saúde, infelizmente. Em relação ao tratamento do fumante, eu vou dar uma pincelada também, bem rapidinho, não vou me deter muito, eu sei que vai ter essa aula em relação ao tratamento, tanto medicamentoso como não medicamentoso, eu vou falar rapidamente. Quando devemos receber o tratamento farmacológico e o tratamento não farmacológico, é importante dizer que todo paciente que desejar parar de fumar e não tiver contraindicações aos medicamentos pode utilizar esses medicamentos. Né? Inicialmente, a gente até tende a tentar fazer um tratamento só cognitivo comportamental, mas muitos desses pacientes vão necessitar de um tratamento medicamentoso, não tendo nenhuma contraindicação. A gente faz tanto abordagem cognitivo comportamental como apoio medicamentoso. É importante, no abordagem cognitivo comportamental, saber explicar para o paciente que parar de fumar é um processo, que ele vai ter que fazer algumas mudanças de comportamento, pode ser que eles tenham mais de uma tentativa, nem sempre, no caso, na maioria dos pacientes, não consegue parar de primeira vez, e vai depender muito da motivação que o fumante se encontra, e isso é importante definir a motivação. Tem vários estágios, pré-contemplação, que é naquele momento que o paciente não pensa em parar, contemplação, quando ele reconhece que precisa parar, pronto para ação, que quer parar nas próximas 4 semanas, e a ação, quando ele para de fumar. A manutenção, quando ele parou de fumar, a gente vai manter o acompanhamento, a recaída, não vou me deter como é feito esse acompanhamento. A recaída, quando o paciente parou, mas voltou a fumar, e que voltou a fumar. A gente pode utilizar essa abordagem básica através de perguntas, avaliações, aconselhamentos, preparações e acompanhamentos. E algumas perguntas que a gente tem que fazer: se ele fuma, quanto tempo, quantos cigarros fuma por dia, quanto tempo após acordar você acende o primeiro cigarro, o que acha de marcar uma data para parar de fumar. No caso afirmativo, você já pergunta quando ele está pensando nisso, se já tentou de parar alguma vez antes, e o que aconteceu nessas tentativas de parar de fumar. São perguntas bem básicas, e os aconselhamentos, que são feitos de acordo com o estágio da motivação. A pré-contemplação, que é aquela fase que não pensa em parar de fumar, a gente vai estimular a pensar sobre assunto, estimular a mudar a fase, de pré-contemplação para contemplação sem censurá-lo, lógico, relatar os efeitos da tabagismo na condição clínica atual, relatar os benefícios de parar de fumar,
fornecer material educativo sobre o tema e voltar a abordá-lo nas próximas consultas sobre isso. Não é o momento ainda de que ele vai parar de fumar. E aí vem a fase de contemplação, que ele vai estimular, a gente vai estimular ele a marcar a data, analisar os motivos que ele está querendo parar de fumar, até porque a gente vai incentivar cada vez mais, relatar os efeitos do tabagismo na condição clínica atual, relatar os benefícios de parar de fumar, oferecer material de autoajuda e sempre voltar a esse assunto nas próximas consultas. E quando ele estiver pronto para a ação, quer dizer, ele estiver considerando seriamente parar de fumar, a gente vai estimular ele parar de fumar no máximo até os próximos 7 a 10 dias, analisar novamente os motivos que ele leva a fumar para poder fortalecer cada vez mais, realizar esse plano de ação, como vai ser a parada, informar sobre a abstinência e sobre a fissura, estimular a adotar hábitos de vida saudáveis, oferecer material de autoajuda e oferecer apoio e acompanhamento. E nessa data também já falar sobre os métodos de parada, que pode ser abrupta, uma parada abrupta ou uma parada gradual, através da redução e adiamento. Isso sem introduzir aqui ainda o tratamento medicamentoso. Abrupta, parar de uma vez, e a gradual, em relação à redução, por exemplo, paciente que fuma 30 cigarros por dia, você vai orientando, no primeiro dia ele já reduzir para 25 cigarros, no segundo dia para 20, 15, e assim progressivamente para ver se ele consegue parar até os 7 a 10 dias. Isso pode ser feito de maneira variável, pode ser 2 a 5 cigarros por dia. Quanto mais cigarros por dia ele conseguir parar, melhor ele consegue parar mais rapidamente. Ou então, o método do adiamento, no primeiro dia ele começa a fumar o primeiro cigarro às 9 horas, segundo às 11, às 13, às 15, no quarto dia, no quinto dia às 17, no sexto dia às 19, e assim progressivamente. Geralmente a gente utiliza esse tempo de 7 dias, mas pode ser prolongado até 10 dias. Se a gente começar a prolongar muito mais, dificulta essa cessação do tabagismo. Acompanhar, isso é importante, desde a data do abandono do fumo, por um período no mínimo de 3 meses. Parabenizar sempre, mantê-lo motivado. É importante também motivar a família, orientar a família também sempre em casa. Parabenize ele sempre, motive também sempre em casa. Ressaltar os benefícios obtidos sempre, enfatizar que ele deverá sempre evitar uma tragada, identificar situações de risco, que ele pode pensar em voltar a fumar, oferecer alternativas para superá-las. Muitos desses pacientes têm relação com estar no trabalho, tem relação no trabalho, relação ao cafezinho no trabalho, alguns horários específicos. Então, tentar mudar a rotina desse paciente para tentar ajudar a cessação do cigarro. E marcar as consultas de retorno. Lembrar o paciente em relação à síndrome de abstinência, o que é a síndrome de abstinência, que ela pode acontecer. Geralmente ela é caracterizada por insônia, nervosismo, irritabilidade, dificuldade de concentração, fissura, que é aquele desejo intenso de fumar, dor de garganta e dores no corpo. A fissura, geralmente, é importante orientar o paciente que dura pouco tempo, em cerca de 5 minutos de média, e que essa abstinência vai depender de caso a caso, essa síndrome de abstinência, e que vai passando com o tempo, vai reduzindo com o tempo. Lógico que cada caso, cada paciente é diferente, mas tem que frisar bem isso. Isso não é definitivo, que ele vai passar esses sintomas. Os principais objetivos do apoio medicamentoso, lógico, é minimizar os sintomas nessa síndrome de abstinência e facilitar a abordagem comportamental. E lembrar que sempre quando a gente optar também por fazer apoio medicamentoso, tem que ter associado a isso a terapia cognitivo-comportamental associada. Viu? As indicações do apoio medicamentoso, essas são as principais, aqueles pacientes que fumam 20 cigarros por dia ou mais, pacientes que fumam o primeiro cigarro até 30 minutos após acordar e fumam no mínimo 10 cigarros por dia, pacientes que tentaram parar com abordagem comportamental e não conseguiram devido aos sintomas de abstinência insuportáveis e não haver contraindicações, né? Mesmo que esses pacientes iniciem o uso de medicação, né? Relembrando, não é para parar a abordagem comportamental. Existem vários medicamentos eficazes, como a terapia de reposição da nicotina, adesivo transdérmico com goma de mascar, a terapia sem reposição da nicotina,
que é a bupropiona e a vareniclina, e outras medicações menos utilizadas, que é a nortriptilina, clonidina, antidepressivos e ansiolíticos. Alguns pacientes vão se beneficiar com esse tratamento e muitas vezes até associado aos outros medicamentos. A decisão terapêutica de cada substância vai depender da eficácia, do uso prévio de algum tratamento para parar de fumar, as comorbidades desses pacientes, o fato de algumas populações especiais, que eu vou falar mais para frente, a disponibilidade da medicação e o custo desses medicamentos. A terapia de reposição da nicotina pode ser goma de mascar, adesivo, spray nasal, inaladores de nicotina, pastilhas e comprimidos sublinguais. Aqui as dosagens determinadas medicamentos, não vou me deter a isso. Os adesivos transdérmicos têm algumas nuances, eles devem ser utilizados imediatamente após a cessação, com equivalência entre cigarros fumados em miligramas. Se ele fumava 20 cigarros por dia, pelo menos 20 miligramas por dia, e por aí vai. O tempo de uso, no mínimo 8 semanas. O ex-fumante também, de um maço por dia. Aqui seria um esquema, uma ilustração, mas também não vou me deter, como vocês vão ter essa aula de tratamento, também não vou me deter muito. Geralmente a gente faz cada dose do medicamento, que a gente vai reduzindo progressivamente, a cada 4 semanas faz essa redução, dependendo da dependência química desse paciente, do número de cigarros que ele fuma. Também o tratamento varia de 2 a 3 meses, na média 3 meses, pode também perdurar mais tempo, a depender do grau de dependência desses pacientes. O adesivo transdérmico é fixado na pele, na região de troncos e membros, a gente vai rodizar a cada 24 horas, a absorção é rápida pela pele, liberação lenta e contínua. Geralmente o paciente adere muito bem a esse tipo de tratamento e não há relato de dependência. Lembrando que tem que fazer o rodízio, locais diferentes, que pode irritar a pele, em alguns casos até queimaduras, e ser lugares cobertos, né, pela roupa, por causa do risco de queimaduras. Alguns efeitos colaterais da goma de mascar, principalmente, hipersalivação, náuseas, ulceração nas gengivas, amolecimento dos dentes, e as contraindicações são semelhantes ao adesivo. Mas aqui são efeitos colaterais da goma de mascar. Efeitos colaterais gerais da terapia de reposição de nicotina, pode ter cefaleia, taquicardia, hipersalivação, insônia, dismenorreia, tremor, mialgia, alteração do hábito intestinal. E em relação às gomas, rouquidão, dispepsia e gengivite, que falei, entre outras que eu falei anteriormente, e apenas para o PET, reações locais ao adesivo. Algumas contraindicações relativas, não existe nenhuma absoluta, doenças cardiovasculares instáveis, menores de 18 anos, e na gestação tem o efeito teratogênico da nicotina. Aí preferir gomas ao adesivo, caso realmente precise ser utilizado. Em relação a medicamentos de primeira linha, medicamentos que não têm a nicotina nas suas substâncias, o primeiro deles é a bupropiona, que diminui os sintomas, controla a ansiedade, ele age, aumenta a disponibilidade da dopamina no núcleo accumbens, nessa região, afetando esses neurônios noradrenérgicos desse locus. A bupropiona, a dose de 150 miligramas, pela manhã por 3 dias, a partir do 4º dia a gente dobra a dose, tomando a segunda dose, geralmente 8 horas após a primeira, de preferência no meio da tarde. Essa medicação, quando é tomada à noite, ela pode predispor à insônia. E, no máximo, esse paciente, a tendência é parar de fumar após 1 a 2 semanas do uso. Essa orientação a gente tem que passar para o paciente, esse é o objetivo para esses pacientes. E o tempo de duração de 3 a 4 meses para evitar a recaída. Reduz, você prolongando um pouco o tratamento, você reduz a incidência de recaída. A bupropiona, em relação ao aspecto de segurança, tem algumas contraindicações. Pacientes que apresentam convulsão, anorexia, transtorno bipolar descompensado, uso de mouse e uso de teofilina. Algumas precauções, o uso concomitante de outras drogas que são metabolizadas pelo citocromo P450, como beta-bloqueadores, antiarrítmicos e antipsicóticos, e pode haver alguns efeitos adversos nessa medicação, como insônia, cefaleia, boca seca, tonturas e convulsões.
Agora, em relação à vareniclina, que é a segunda droga mais importante, é a droga mais importante hoje, que é a droga que foi fabricada para isso. A bupropiona não foi um achado, ela é utilizada para pacientes para tratamento de depressão, e foi observado que aqueles pacientes que usavam bupropiona tendiam a parar e que fumavam, tendiam a parar mais, e começou a se estudar, e começou a ver que realmente fazia efeito na cessação do tabagismo e vendo a sua fisiopatologia, a sua fisiologia. E a vareniclina não, foi construída, foi fabricada para isso, especificamente. Ela é agonista parcial do receptor A4B2, reduz a fissura e os sintomas que levam a recaídas. E o efeito antagonista que reduz a satisfação em fumar. É indicada para cessação do tabagismo em adultos, período de tratamento de 12 semanas, pode necessitar de período adicional de 12 semanas, e alguns efeitos colaterais mais significativos são náuseas e sonhos anormais. Aqui a posologia desse tratamento, né? A gente faz de 1 a 3 dias uma dose menor, de 0,5 mg uma vez ao dia, a partir do 4º dia ao 7º. Mesma dosagem, 0,5 mg, só que 2 vezes ao dia, e a partir do 8º dia até o fim do tratamento, 1 mg 2 vezes ao dia, geralmente de 3 também a 4 meses. E como os outros tratamentos, era orientar o paciente a marcar a data de parada, para no máximo 2 semanas após iniciar o tratamento com esse medicamento. Algumas populações especiais, gestantes, a opção é terapia comportamental e a goma de nicotina, né, não usar adesivo. Adolescentes, associado com alcoolismo, que muitas vezes tem associado ao alcoolismo, a reposição de nicotina é a mais indicada. A bupropiona, quando o paciente adolescente tem uma grave dependência ou um transtorno de déficit de atenção com hiperreatividade, chamado de TDAH, pacientes hospitalizados, principalmente pacientes coronarianos, tratar a abstinência com opioide, benzodiazepínico, tratar a depressão. Após 15 dias do evento agudo, entrar com a reposição de nicotina. E pacientes deprimidos, tratar a depressão concomitantemente ao tratamento do tabagismo. Isso é importante, esse acompanhamento com psicólogo e com psiquiatra. Né? Eu não falei, mas o tratamento do tabagismo é multidisciplinar. Né? Você tem que ter uma interdisciplinaridade, tem que ter várias áreas acompanhando esses pacientes, desde o psicólogo, psiquiatra, assistente social, nutricionista, enfermagem e o médico, no caso até fisioterapeuta para alguns pacientes que necessitam. Eu vou falar rapidamente sobre cigarro eletrônico. Inicialmente eu não sabia que ia ter uma aula anterior, só vou citar também, não vou me deter muito, o surto nos Estados Unidos de lesão pulmonar relacionado ao VAP, recentemente denominado EVALI, que é a comprometimento pulmonar devido ao uso do cigarro eletrônico, reacendeu muito, né, nas mídias em geral, nos Estados Unidos mais ainda. A preocupação com a saúde pública é agravada, porque os jovens hoje estão aceitando muito esse tipo de cigarro, e muitos deles nunca fumaram, e a partir desse cigarro eletrônico, eles transitam para o cigarro convencional. Nos últimos 5 anos, a prevalência tem aumentado muito, de tal forma que o uso do VAP ultrapassou os cigarros, uma forma mais comum de consumir nicotina entre a juventude. E atualmente, 25% dos jovens usam VAP, cigarro eletrônico, regularmente. Ele também é chamado de cigaretes, sistemas eletrônicos, de liberação de nicotina, e de aerosóis, de uma variedade de substâncias, incluindo a nicotina, tetrahidrocarbinol, canabidiol. Também não vou me deter. Eu tinha até outros slides do cigarro eletrônico, mas eu retirei dessa aula. Aqui é só para mostrar também um pouco da fisiopatologia, que o VAP ele aumenta muito o comprometimento alveolar, muda a estrutura do parênquima pulmonar, aumenta níveis de elastase neutrofílica, aumento e da metaloprotease também, levando a redução da elastina, aumentando o comprometimento do pulmão desses pacientes. Também dos pacientes que têm DPOC e bronquite crônica, aumenta bastante o risco de exacerbações, né, como já citei anteriormente, e nesses pacientes é importante a avaliação funcional através da espirometria, e a resistência também ao fluxo de ar e a dosagem do óxido nítrico exalado, quando a gente tem esse exame em mãos, para poder acompanhar esses pacientes. Mas aqui mostrando todas as substâncias mais importantes e o comprometimento a nível de pulmão, tanto em relação à parte alveolar, como também
em relação ao epitélio brônquico, alterando o clínice mucociliar desses pacientes. Aqui algumas imagens em relação ao comprometimento pelo VAP em vários casos relatados na literatura. Aqui esse primeiro mostrando imagens de vidro fosco, difusas, multifocais, bilaterais, e que geralmente é visto em quase todos os pacientes que têm comprometimento pulmonar pelo VAP, pelo uso do cigarro eletrônico. Aqui outros achados em relação à consolidação, nódulos, árvore em brotamento, também pode ser um achado importante, tanto em relação nesses pacientes com especialmente paraceptal, algumas áreas de consolidações, e nesse último paciente que a gente vê nódulos centrolobulares e algumas imagens que eu citei como árvore em brotamento. Tudo isso mostrando o processo inflamatório significativo que esses pacientes podem ter e levando muitas vezes à internação em unidade de tratamento intensivo e aumentando muito a mortalidade pela exposição aguda, né? Nem pela exposição tão prolongada. A mesma exposição aguda pode levar a esses comprometimentos. Em relação ao VAP, terminando, pode causar uma gama de efeitos adversos à saúde, que incluem envenenamento por nicotina, trauma de explosões de baterias e dispositivos e lesão nos sistemas gastrointestinais, cardiovascular e neurológico. Os efeitos respiratórios incluem muito estado animal asmático, né? Piora a asma desses pacientes, pode aumentar o risco de pneumotórax, na doença pulmonar difusa, pulmonar obstrutiva crônica, que tem alteração parenquimatosa, pode também agravar nesses pacientes que já têm a doença prévia e pode desenvolver um quadro agudo nesses pacientes. E o surto em curso de EVALI, que é a doença pulmonar relacionada ao cigarro eletrônico, foi relatado pela primeira vez em julho de 2019 e atualmente foi implicado em quase 3.000 casos e 68 óbitos. Algumas considerações finais que eu vou falar para vocês, relembrando que a abordagem comportamental é o eixo do tratamento. O apoio medicamentoso pode complementar a abordagem comportamental, mas nunca vai substituí-lo. É importante acompanhar o paciente até o término do tratamento, retornos breves logo após a interrupção, avaliar a necessidade de complementação, tratar as recaídas, lutar por um mundo livre, sempre por um mundo livre do tabaco. E a mensagem final é óbvio que o cigarro que não faz mal é aquele cigarro que nunca é fumado. Obrigado, pessoal. Eu terminei dando uma aula um pouquinho mais objetiva. Procurei ser mais objetivo, já que era uma aula mais ampla, falar um pouquinho de cada coisa, e estou aqui aberto para perguntas de vocês.